paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje estou agradecendo a Deus, grato por mais uma encomenda pronta. Aqui, olha, o retrato do casal Dione e o norueguês, que agora eu esqueci o nome. Encomenda pronta. Aqui, ó. Se você quiser presentear alguém ou se presentear com um retrato artístico nesse nível realista, você fala comigo, tá? Entre em contato comigo que a gente faz por um precinho suave um retrato assim, olha. Bom presente. Um retrato artístico. Bom, quero dizer para você que se você não é inscrito aqui no nosso canal, veja os vídeos e se você gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Curta, comente, que eu gosto de ver os seus comentários, e compartilhe, porque o nosso canal é um canal para glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele venceu o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é a morte. A morte que campeia no mundo com o coronavírus, por exemplo, nesse período de pandemia. Mas Jesus veio dar uma nova esperança, porque Ele é vida nova, Ele é vida eterna. Ele faz com que nós sejamos novas criaturas. Tem muita gente que não tem fé. Eu tenho gente muito próxima a mim que não acredita, que diz para mim: olha, esse negócio de Jesus, de Deus, isso não me faz falta. Prefiro acreditar em Sai Baba, no profeta, sei lá, Calimandu e tantas outras viagens, né? Aí, outro dia, uma dessas pessoas me perguntou para mim: rapaz, como é que eu posso acreditar nisso que você acredita, em Jesus? Como é que eu posso ter fé? E tem muita gente que creram, que se tornaram religiosos, que se tornaram participantes de alguma congregação, igreja cristã, e se decepcionaram e de alguma forma perderam a fé. Tem um amigo que é assim, ele tinha fé, hoje ele não acredita em nada, acha que tudo é uma bobagem. Tem um outro amigo que disse para mim: olha, esse negócio de Jesus, que pagou o preço na cruz, a conta não fechou para mim. Ele passou tanto tempo sendo um mentor de um movimento, o movimento do qual eu faço parte, Caminho da Graça, lá em São Paulo. E de uma hora para outra o cara disse: olha, não fechou a conta, para mim não deu, não dá. Então, eu fico me lembrando aqui de que isso é uma coisa possível, né, de acontecer. Isso aconteceu a Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro, foi ele que confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro que disse: Senhor, deixa eu caminhar contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro anda sobre as águas. Foi Pedro que disse para Jesus: você é o Messias, você é o Filho de Deus, confessando a Jesus que ele teria vislumbrado por intermédio do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que Jesus era o Messias. Pedro estava com Jesus no evento da transfiguração de Jesus naquele monte. Pedro, na hora que Jesus foi preso, foi ele que levantou a adaga e defendeu Jesus e cortou a orelha do soldado romano lá, o cara que foi prender, que foi, junto com aquela multidão, foi prender Jesus. E Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada, Pedro, não é por aí o caminho, não é esse.
curou a orelha do soldado. Eu imagino que o soldado ficou assim de bobeira, né? Tentando entender o que é que tinha acontecido. Mas na hora que Jesus é preso, Pedro fica confuso. Pedro fica sem acreditar. E ele fica tão confuso que chega a negar 3 vezes. Uma delas ele chega a jogar praga por causa de alguma criada, alguma serva lá da fortaleza Antônia, que chega dizendo: olha, esse é um deles. E ele: não conheço esse homem, não conheço tal homem. Nega 3 vezes, como Jesus teria dito que ele faria antes que o galo cantasse. Judas Iscariotes cria no libertador, creu em Jesus, tomou parte no ministério dos seus apóstolos, de seus discípulos. Judas Iscariotes cria na liberdade política. Eles acreditavam que Jesus era um Messias para libertar do Império Romano. Talvez ele tenha pensado: eu vou acelerar o processo e vou entregá-lo para os soldados, porque na hora que ele for ser preso, ele chama os anjos e tudo se consuma. Mas Jesus Cristo é preso, crucificado e morre naquela cruz. E Judas Iscariotes entra em colapso, não é? Judas Iscariotes vai suicidar-se, não suporta e vai se enforcar, não é? E diz aí a tradição que na hora que ele se enforcou, a corda arrebentou e ele caiu no penhasco sob pedras e as suas entranhas se derramaram pelo chão. Mas em algum momento ele de alguma forma creu em Jesus. Aquelas mulheres que Jesus deu uma nova dignidade que a mulher não tinha naquela sociedade, não tinha posição, não tinha força, não tinha voz, e Jesus se deixa tocar por elas, e Jesus conversa com elas, e Jesus vai ensinando-as a chamar a Deus de Pai. Olha, você tem um Pai, conheço você, sei que 5 maridos você já teve, e o que tens agora não é teu, mas Jesus conversa, ensina-as, sabe? E de repente, Jesus morre na cruz e gera toda essa crise de fé, sabe? Esse estado de crise ainda está entre nós, não é só daquele período que Jesus andou por aqui, não. Eu já experimentei esse estado de crise de fé. Você já teve esse tipo de crise? Será que Deus faz sentido? Será que faz sentido eu dizer, proclamar que Jesus pagou o preço do meu pecado naquela cruz? Será que vale a pena crer em Cristo? Será que você está perdendo a sua fé em meio a esta crise? Mas eu quero lhe dizer que você vai experimentar o Deus que está contigo. O nosso Abba, o nosso paizinho, porque Abba quer dizer paizinho, Abba, papá, nosso papá, vai se revelar para você, meu querido, minha querida. Acredite, confie, Jesus está ao seu lado e Ele vai guiá-lo e Ele vai guiá-la. Você já ouviu falar de Cleopas? Um dos discípulos de Cristo que estavam nesse estado de crise junto com outro discípulo que estavam com todos os outros em Jerusalém, perplexos, perdidos, decepcionados. E ele disse: rapaz, acabou o sentido, né? Acabou, Jesus morreu, já era domingo da ressurreição. Algumas mulheres chegaram que tinham visto anjos em forma de raio de relâmpago e que diziam que ele vive, que tem... Os caras, meu Deus, essas mulheres tão loucas, estão variando, como a gente diz aqui no Nordeste. Essas mulheres estão variando, estão ficando loucas, alucinadas. E Cleópatra disse: não, para mim já deu isso aqui, eu vou me embora para minha terrinha, eu vou cuidar da minha vida.
E um outro discípulo que era de lá de Emaús também disse: eu vou contigo, vamos embora. E eles foram perdendo a fé pelo caminho, conversando atônitos, tristes. Cara, nós pensávamos que era ele que ia redimir a Israel, que era ele o Messias, e olha o que aconteceu. Hoje é o terceiro dia e eles vão conversando, eles estão tristes, eles estão desesperançados, eles estão despedaçados. E aí vem aquele homem, Jesus, se aproxima, mas eles estão tão tristes, tão perplexos, que há como uma névoa nos olhos deles, e eles não percebem que é o próprio Cristo que está ali ressurreto, não é, que vem caminhando com eles. Eles não perceberam, eles não notaram que aquele homem era Jesus, e seus olhos não viram que era Jesus. E Jesus pergunta: para que vocês conversam pelo caminho? Eles esperavam que fosse ele, o Messias, que restaurasse o reino a Israel. Era esse o desejo deles, né? Mas ele morreu. 3 dias se passaram, aquela orfandade geral, aquela tristeza sem fim no coração desses homens que andaram com Jesus. Mas Jesus se aproxima e ele não vem. E Jesus vai conversando com ele, né? Eu já esperei coisas de Deus e tenho pedido coisas a Deus, não é? Que Deus não fez, que Deus não está a fim de fazer por hora. E isso gera em nós uma crise de fé, sabe? Eu chamo ao meu Senhor e Redentor, eu clamo a Ele, eu peço a Ele que Ele faça tais e tais coisas para mim, e Deus não faz, Deus não cumpre, né? Mas aqueles homens no caminho de Emaús, quando Jesus se aproxima, que pergunta: o que é que vocês conversam aí? Que história é essa que vocês vão falando aí? E aqueles homens meio que com raiva, isso está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 18, diz assim: você é o único que não sabe dos fatos recentes que aconteceram? Tu está vindo de Jerusalém, é? Quem és tu? Não sabes? Não ouvistes falar de Jesus, profeta poderoso em obras e palavras, que os homens enganando, blasfemaram contra ele, ele foi preso, crucificado e morto, e hoje já é o terceiro dia, e tu não sabes destas coisas, desses fatos? Nem ouvistes falar? Hoje é o terceiro dia, tem umas mulheres aí que andam dizendo algumas coisas, que ele ressuscitou, mas ninguém viu, ninguém sabe quem viu, e nós estamos desesperançados. Vamos voltar para a nossa vidinha mesmo, porque acabou, não é? A verdade é que a maioria de nós conhece a Deus por ouvir falar, como disse Jó: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É preciso que os nossos olhos se abram. Os olhos daqueles homens no caminho de Emaús se abriram no momento em que Jesus, na hora da janta lá em Emaús, pegou o pão, abençoou e partiu para comer junto com eles. Eles perceberam que era Jesus, que era Ele que explicava as palavras do Evangelho no caminho, e o coração deles ardia. Então, comecei a conviver com dores que vivem em meio ao amor de cada um, e com as suas dores eu vi a solidariedade dos que amam, a solidariedade dos que amam, do que ama o próximo, e do perdão e do amor. Aí você passa a enxergar, você passa a não andar por ouvir falar, mas agora os olhos se abrem e os olhos revelam a palavra de Deus. A Bíblia revela Jesus para nós. Essa que é a grande verdade. Jesus disse para aqueles homens: vocês erram
não conhecendo as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, foi o que disse Jesus. Então precisamos conhecer as Escrituras, lê-las a partir do próprio Cristo, que é o Verbo encarnado, que é a palavra revelada, porque a Bíblia contém a palavra de Deus, mas Jesus é o Verbo, Ele é a palavra. Jesus disse para aqueles homens de Emaús: vocês são tardios, são lentos para entender e crer. O Senhor caminha conosco como caminhou com aqueles homens no caminho de Emaús. O Senhor, o nosso coração é para Deus e Ele se revela no Evangelho. E o nome de Deus, o nome do Pai, é Jesus Cristo. E tem mais, Ele está vivo. Essa que é a grande alegria do coração de quem crê. Ele cura, Ele salva, Ele liberta de nossos pecados, de nossas maldades, de nossa culpa e do medo da morte, porque Ele acabou com a morte. Com Jesus, com a ressurreição de Jesus, a morte morreu e nós nele somos ressurretos. Os olhos daqueles homens no caminho de Emaús, quando chegou em Emaús, que Jesus entrou com eles e foi jantar com eles, os olhos daqueles homens foram abertos quando eles entenderam quem era o Messias. E aí, quando entendem que Jesus é o Messias, quando eles perceberam no partir do pão que ali era o Senhor e Ele estava ressuscitado, quando eles perceberam, Jesus desapareceu. Às vezes eu me pego pensando: puxa vida, por que Jesus não continuou a noite inteira com aqueles homens ressurretos, contando, não é? Mostrando a eles um corpo novo, glorificado e etc. E alguém já disse, eu concordo, que quando Jesus desaparece da vista daqueles homens, é porque Ele entrou naqueles homens. Entrou, o Espírito de Cristo entrou, como Ele entra em todo aquele que nele crê. Ele vive em nós. E aqueles homens, com esse poder, com essa alegria do Cristo ressurreto dentro deles, saíram em disparada correndo para Jerusalém para contar aos outros que Ele tinha aparecido para eles e que agora Ele não precisa mais ser visto em carne. Agora Ele está em nós, Ele está vivo, Ele vive em nós, sabe? Ele derramou, diz o Senhor, eu derramei o meu Espírito em você. Você agora é um Jesus Cristinho no mundo. Agora vai para a vida, vai ser como eu, vai ser generoso, vai ser acolhedor, vai ser uma nova criatura. Vá olhar o mundo com bons olhos, sem julgar a ninguém por nenhuma circunstância, porque eu hoje estou crucificado, como disse Paulo, com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora nessa carne, nesse momento presente, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele já está aqui. Ele é o Cristo em nós, a esperança da glória. Nós precisamos ter ousadia de dizer que Deus está em nós. O Pai veio fazer morada no meu coração, o Filho também, e o Espírito Santo foi derramado sobre nós todos. Nós somos o presente de Deus na vida. Nós somos luz do mundo e sal da terra, como disse Jesus, somente porque a verdadeira luz que alumia o mundo inteiro está em nós, os que cremos. Esse é o presente de Deus e é através de nós que Deus ama. Jesus transborda em mim, portanto dê fruto do Espírito. Abrace, ame, clame a Jesus e convide-o a vir viver em você, porque a vida de Jesus já está em mim, já está em você, e você só precisa abrir o coração e a mente e entender
que Jesus ressuscitou por mim e por você, para que nós pudéssemos andar com essa alegria, esperando a glória, a gloriosa manifestação da eternidade, porque a vida eterna já está em nós, uma vez que Cristo está em nós, e nele nós somos ressurretos. Eram essas palavras que eu queria dizer para você. Lembrando, se você gostou do conteúdo, se inscreva, convide outras pessoas aqui para o nosso canal, faça seus comentários, curta e compartilhe. Torno a dizer, olha, se você quiser uma obra de arte feita por mim, aqui ó, é só você me ligar no telefone 84 88920519, colocando um 9 na frente do 88, né? Repito, 84 988920519 e solicitar uma obra de arte, ou pintura, ou desenho, que a gente faz aí para o seu deleite, tá bom? Feliz aqui, grato por mais um vídeo, grato a Deus por tudo, grato a minha esposa que está aqui do meu lado, o amor da minha vida, grato por nosso filho Johnny Depp, grato a Deus pela vida que me deu. Muito obrigado, Senhor. Beijo para vocês e que a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, fique com você para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Amém.